Nesse vídeo a gente vai falar sobre o painel Lightbox, que é um painel bem interessante para você salvar os seus arquivos, né, e abri-lo também de forma bem rápida. Dentro do ZBrush, além desse painel, você tem algumas opções dentro de cada aba, né, das suas ferramentas. Então aqui dentro de Alpha você tem a opção de importar o Alpha, textura, né, você tem a opção de importar a textura. E essas abas aqui na esquerda, elas fazem referência a esses menus na parte superior. E dentro de cada um deles você também tem a opção de importar o seu brush, por exemplo, ou material, ou alpha, né? Só que às vezes essa opção aqui ela é um pouco ruim porque você tem que ficar abrindo toda hora esses arquivos, ou você tem que salvar eles na pasta base do ZBrush. E isso pode também acarretar muita informação na tela, né? Quando você clicar aqui e você tiver lá 200 alfas, essa tela vai ficar enorme e você não vai saber como selecionar esse alfa, né? De tanta informação que você vai ter na tela. E o Lightbox ajuda nisso, então você vai ter uma opção mais limpa, né? E mais rápida também de seleção de ferramentas. E para você conseguir selecionar esses projetos, você utiliza o dois cliques. Então deu dois cliques em qualquer projeto. Ele vai abrir para você, né, esse projeto. Isso funciona também com brushes. Então vamos abrir um brush. Ele vai abrir aqui no painel no lado esquerdo. Também funciona com alfas. Ele abriu aqui, e qualquer outra ferramenta, né, que você tiver disponível aqui, dando dois cliques, ele vai aparecer para você essa configuração. Por exemplo, se você quiser abrir aqui um Fiber Mesh, então eu vou escolher algum aqui, dá dois cliques, ele abriu aqui no meu modelo. Eu posso utilizar esse Fiber Mesh aqui, fazer algumas modificações nele, né? Então vamos acrescentar mais pelo, aumentar o tamanho, e você pode salvar essa configuração. Então clicar em Save. Ele vai puxar o último caminho, né, que você utilizou para abrir algum projeto aqui, mas você não necessariamente deve salvar nessa pasta, né, porque essa pasta aqui provavelmente não é a sua pasta de projetos, né, sim a pasta que está na raiz do ZBrush. Então você pode colocar os seus arquivos aqui dentro também. Então uma forma de você conseguir salvar o seu projeto aqui dentro dessa pastinha sem ocupar espaço no HD, por exemplo, seria você salvar um atalho, né? Então eu vou aqui na minha pasta de projetos, aqui uma pasta qualquer que eu criei, vou pegar essa pasta de projetos A, vou copiar essa pasta e vou colar aqui dentro, colar um atalho. Então aqui dentro eu tenho esse atalho, vou chamar de pasta projetos. Isso pode ser qualquer nome, porque como é só um atalho, né, não tem muita importância o nome que você vai dar aqui. E aqui dentro do ZBrush eu tenho que atualizar esse Lightbox, e quando eu atualizar ela vem aqui para cima. Então, opa, percebe que aqui agora tem pasta projetos, que é exatamente o nome que eu coloquei ali. Então quando eu acesso essa pasta, ele não está criando nenhum tipo de arquivo novo no meu HD, ele está acessando lá dentro do meu HD externo ou do Dropbox que você está sincronizando aí na sua máquina. Isso aqui é muito bom, que você evita, né, de criar mais conteúdo inútil dentro do seu HD, né, ocupando espaço aí que poderia ser usado para outra coisa. Então aqui no meu Fiber Mesh que eu fiz a atualização, eu posso vir aqui agora na minha pastinha de projetos, seja lá onde ela estiver no seu computador. Vou colocar aqui em Fiber Mesh 3, né, como já está. E vou entrar na pastinha, e agora eu tenho aqui ó, o Fiber Mesh pronto para eu utilizar. Com os brushes, né, também funciona da mesma forma. Eu tenho a opção de instalar ele aqui dentro, só que mais uma vez, se eu instalar ele aqui dentro, ele vai ficar muito cheio de coisa, né? É interessante essa pasta sempre deixá-la do jeito que está, sempre padrão. Se você quiser adicionar mais brushes, vem aqui no Lightbox. Então aqui eu vou adicionar alguns brushes extras, por exemplo. Eu tenho aqui alguns brushes que eu costumo utilizar, e aqui dentro tem muitos brushes, né? São muitos gigas aí de brushes, então ao invés de eu ficar copiando tudo isso para o meu HD, eu vou copiar apenas a pastinha, vou no diretório raiz e vou colar aqui dentro de ZBrushes. E aqui quando eu colar o atalho, posso renomear ele para brushes, por exemplo, ZZZZ, fica bem fácil da gente identificar. Venho aqui e vou atualizar essa pastinha. Ele vai ficar aqui no final para mim. Então aqui já acesso direto lá do meu HD externo todos os brushes que eu preciso utilizar. Então o Lightbox, né, ele é bem bom por causa disso, que você não perde muito tempo tendo que ir toda hora em load, files e procura o seu projeto, e isso acaba, né, gastando pouco tempo, mas é um tempo que você pode ganhar se você utilizar, né, da forma correta esse Lightbox. E aqui dentro do Lightbox você tem algumas outras opções, né, que seriam o lugar onde fica salvo, né, o Quick Save, que sempre que o ZBrush fecha ou caso dê algum problema, algum bug, ele vai salvar no Quick Save.
Então sempre você pode vir aqui e reutilizar esses projetos, né, que ele salvou para você. Caso você queira procurar alguma pasta, né, específica, você pode utilizar essa primeira opção aqui, que é como se fosse um voltar, né? Ele vai voltar na pasta raiz, e aqui você tem todas as pastinhas. Caso você salvou algum projeto e não lembra onde está, né, você pode vir aqui salvar e procurar essa pastinha e utilizar ela para começar a abrir os seus arquivos. E aqui dentro do Lightbox você tem algumas outras opções, como por exemplo essas setinhas, que são apenas o voltar e seguir, né? Então caso você selecione uma pastinha, você tem a opção de voltar por aqui, ou selecionando nos próprios menus. Um campo de busca, para você buscar algum material, ou brush, ou qualquer coisa específica aqui dentro. Esse Go é referente, né, à busca, né? Então você pode substituir ele por Enter. Você tem também essa opção de New Folder, para você criar uma pasta nova. Eu particularmente não gosto de utilizar essa opção, porque aqui dentro você não consegue configurar as coisas nessa pastinha. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma pastinha, pasta nova. Ele colocou para mim aqui a pasta nova, só que eu não consigo colocar nada dentro dela. Então, mesmo que eu utilize, né, alguma outra tecla aqui para tentar puxar alguma coisa para dentro dela, tentar arrastar essas teclas, né, eu não vou conseguir salvar isso aqui dentro, qualquer brush, né, ou material aqui dentro dessa pasta. Então eu recomendo você criar essa pasta fora do ZBrush mesmo, lá na pasta raiz, e configurar da melhor forma, né. Isso aqui ela é interessante caso você queira salvar alguma coisa, né, algum preset. Você tem lá o preset de Fiber Mesh selecionado e você pode salvar diretamente dentro dessa pastinha aqui. Também você tem algumas outras opções aqui no canto superior direito, que seria referente à forma, né, de visualização aqui do Lightbox. Se você quiser, por exemplo, vamos duplicar essa aba, né, do Lightbox, posso clicar aqui em New, ele vai criar uma outra aba. Isso aqui serve para você trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo, né? Se você estiver aqui querendo abrir algumas texturas ou alguns alfas, né, ao mesmo tempo, então eu posso selecionar a textura, né? E posso selecionar os meus alfas, ou até mesmo outra pasta com alfas que você tem aí salvo, você pode utilizar as duas ao mesmo tempo. Você também pode acrescentar ou retirar algumas linhas, né, dessas abas, vindo aqui nesses tracinhos no lado direito. Então aqui eu selecionei uma linha para essa aba superior, duas linhas para essa aba inferior. Então aqui embaixo eu posso adicionar mais uma aba. Você vê que agora meus menus, né, eles sumiram aqui, porque eles estão embaixo dessa outra aba que tem aqui em cima. E para voltar eles é só eu atualizar, né, fecha e volta aqui o Lightbox, ele vai atualizar para mim. E aí eu posso continuar configurando, né, da forma como bem entender. Uma coisa bem interessante que também tem sobre o Lightbox, que seria o tamanho dessas miniaturas aqui. Você consegue configurar essas miniaturas. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa aba, vamos fechar algumas abas aqui. Eu tenho essa aba que tem muitas miniaturas e eu quero deixar elas menores. Então eu posso apenas clicar aqui na parte de baixo do Lightbox e mover o meu cursor para cima ou para baixo. Então aqui eu consigo aumentar a miniatura, e ainda vou continuar utilizando elas, ou clica aqui na parte de baixo novamente e arrasto para cima, e aí eu vou diminuir aqui o tamanho das miniaturas, né? Então isso pode facilitar bastante aí para você conseguir visualizar os seus arquivos. Para você fechar, né, todas essas abas aqui, por exemplo, eu abri 4 abas, né, que seria o máximo que o ZBrush permite. Você não consegue fechar elas, né, por escolha, assim, você não consegue fechar a primeira ou a segunda. Você utilizou uma ordem para abrir essas abas, então você precisa fechar nessa ordem também. Então, no caso, eu vou fechar a última, a penúltima e a antepenúltima, e se eu quiser abrir, eu vou abrir de novo nessa ordem. Então, você não consegue fechar aqui no meio, né? Você tem que fechar seguindo a ordem que você abriu. Uma coisa que utiliza bastante, né, o Lightbox, que ajuda muito assim na seleção, seria quando você estiver utilizando aqui o Light Spot, que serve para você projetar, né, a sua textura ali no seu modelo. Então, ao invés de você ficar vindo aqui em texturas e toda hora ter que importar a textura e abrir, você pode apenas utilizar o Lightbox, escolher qualquer textura aqui e dar 2 cliques. Quando você dá 2 cliques, ela já cai no Lightbox e você consegue trabalhar aí no seu modelo. Então o Lightbox, junto com o Spotlight, é uma ferramenta que ajuda bastante também na forma, né, na rapidez aí de você abrir os seus arquivos. E é isso aí, essas são as dicas aí sobre o Lightbox, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários para a gente responder. E é isso aí, valeu, até a próxima!